Opiniões fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da TIVER, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Como sempre, estamos aqui todas as quartas-feiras para analisarmos os principais acontecimentos da semana. E hoje, como não poderia deixar de ser, o tema do momento é a tomada de posse do novo presidente norte-americano, o 45º presidente eleito, Donald Trump. Muito se disse durante estes dias em relação à qualidade do seu discurso, a profundidade do seu discurso, muita crítica. Não me lembro de ter ouvido muitas apreciações positivas em relação ao discurso de Trump. Portanto, parece-me que seria repetitivo vir centrar-me apenas nos aspectos do discurso de Trump que eu acredito que a maior parte dos nossos ouvintes e telespectadores já tiveram acesso, quer ao discurso, quer à crítica posterior ao discurso, que basicamente não abonam a favor daquilo que são as expectativas, penso eu, creio eu, da maioria dos cidadãos, quer americanos, quer não. Mas, para além do discurso, há alguns aspectos aqui que eu gostaria de ressaltar. Uma questão que parece-me, quer dizer, faz sentido pôr. Estará Trump em condições de cumprir os 4 anos do mandato? Aparentemente sim, porque na história dos Estados Unidos nós temos alguns casos de impeachment, muito poucos, alguns casos de assassinatos de presidentes, mas, regra geral, a democracia americana é muito consolidada. Porém, Trump chega ao poder com níveis de popularidade relativamente baixos, com muita contestação, com ideias muito polêmicas e, portanto, quanto mais não seja, pelo menos do ponto de vista teórico, é possível pôr essa questão. Parece-me que se houver muitos escândalos, se houver medidas muito contraditórias, é possível que em algum momento do seu mandato alguém se lembre de pretender acionar uma possibilidade de impeachment. As probabilidades são baixas, mas não são nulas. Não é o primeiro caso de um presidente eleito em situações controversas. Lembro também de George Bush filho, George W. Bush, foi eleito também com um resultado eleitoral em termos de números de votos menor do que Al Gore na altura. Da mesma forma que Trump também foi eleito agora com menos votos que Hillary Clinton. Mas George W. Bush teve a particularidade de, poucos meses após a sua eleição, termos tido o 11 de setembro, que acabou por ser um acontecimento que uniu os americanos à volta do seu presidente. Vamos ver aqui em relação ao Trump como é que será. Paralelamente, também, devemos também analisar o discurso de despedida de Barack Obama. Ora, o discurso de Barack Obama, ele disse que vai continuar ativo, que vai continuar disponível. No fundo, há ali uma ideia de que Barack Obama pode voltar a vir a ser candidato dentro de 4 anos. É uma possibilidade que ficou no ar. Barack Obama é ainda relativamente jovem. Se pensarmos que Trump foi eleito agora com 71 anos, salvo erro, e Barack Obama ainda não completou 60 anos, se bem me recordo, ou está perto, acho que ainda não chegou a 60 anos. Portanto, Barack Obama é relativamente jovem, portanto, é bem possível que ele possa vir a querer ser candidato, maiormente se o Partido Republicano não conseguir encontrar um líder estável nos próximos tempos. Neste momento, o Partido Republicano está refém
de uma boa liderança e das poucas lideranças com credibilidade a nível nacional e a nível internacional é Barack Obama. Portanto, estejamos atentos os próximos acontecimentos que venham a ocorrer nos Estados Unidos. Nos interessa a todos porque, sendo os Estados Unidos a maior potência mundial, qualquer decisão de fórum político, cultural, econômico que seja desencadear neste país tem claramente efeitos sobre o resto do mundo. Voltando às questões nacionais, queria trazer aqui mais uma vez a questão dos transportes marítimos. Ora, na semana passada voltámos a ter um pequeno incidente com o navio Liberdade, o que volta a pôr a nu as grandes fragilidades do país ao nível do transporte marítimo. Mas, paralelamente, este tipo de incidentes põe em causa e não só as fragilidades do transporte marítimo, mas as fragilidades da atividade econômica do país no seu todo. Porque sem barcos não há transferência de mercadoria entre as ilhas, os produtos agrícolas da cidade da Praia têm dificuldades de serem transportados para as outras ilhas, nomeadamente as ilhas mais turísticas e São Vicente, que é o segundo grande polo em termos demográficos. Não há mobilidade entre as pessoas precisam de viajar entre as ilhas, estudantes em férias, profissionais, turistas. Portanto, há um conjunto de atividades económicas que ficam paralisadas, a vida das empresas, dos proprietários agrícolas, dos produtores agrícolas, ficam também condicionados com este facto. Portanto, continua sendo um setor que precisa ser dado mais atenção, é preciso rever se cabe ao Estado assumir plenamente a questão do transporte marítimo, qual é o papel do privado nesse setor, quais são os custos, sobretudo depois do acontecimento do navio Vicente, e aqui saúdo o governo por ter reconhecido os direitos das famílias das vítimas e estar a chegar a um entendimento com as famílias no sentido de serem devidamente ressarcidos daquilo que é a responsabilidade do Estado em termos de compensação das famílias pelas perdas dos seus entes queridos. Mas, feito esse parêntese, parece-me que faz sentido, sobretudo depois do acidente com o navio Vicente, rever toda a política ao nível dos transportes marítimos, reforçando esse setor com uma intervenção mais forte do Estado em todos os níveis. É pelo menos essa a minha opinião. Bom, para terminar, soubemos esta semana que a regionalização do país pode custar cerca de 0,2% do nosso orçamento. Bom, ora, não foi possível perceber de que tipo de regionalização se trata, de qual modelo. Não sabemos se os outros modelos possíveis são mais caros ou mais baratos, mas pelo menos foi uma referência que nos foi passado pelo Ministro das Finanças. Espero que esta questão seja mais debatida e mais esclarecida nos próximos tempos, sobretudo no sentido de podermos perceber exatamente qual é a proposta atual do Governo em termos de modelo de regionalização do país. É um tema a acompanhar nos próximos tempos. Portanto, desejo uma boa semana a todos. Até a próxima quarta-feira. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER.